Quero apresentar minha esposa. Querida, esses são os irmãos Leroy e Paul Kopp, de Los Angeles, Califórnia. Prazer tê-los em nossa casa, irmão Kopp. Irmão Branham, nas suas duas grandes campanhas em Los Angeles, no Templo Calvary, notamos que o Senhor Jesus Cristo trabalhou consigo de modo muito especial com estes maravilhosos dons, discernindo o coração dos homens, tanto como as enfermidades dos corpos e os sinais de cura e milagres feitos. Achamos isso maravilhoso. Queremos, irmão Branham, saber mais sobre este ministério singular que Deus lhe deu. Pois bem, irmão Kopp, voltemos ao princípio. Nasci no leste de Kentucky, numa pequena choupana de madeira, perto de Burkesville, Kentucky. Na manhã de meu nascimento, meus pais me contaram que houve uma luz que entrou no quarto e pairou sobre mim. Meu pessoal não era religioso, não frequentava nenhuma igreja. Claro que isso causou grande agitação entre eles. Ela me tem seguido todos os dias da minha vida. Recentemente, o mundo científico tirou uma foto disso, como aparece aqui. Talvez estejam familiarizados com esta foto. Foi provado pela ciência que foi o único ser sobrenatural a ser fotografado cientificamente. Em minha opinião, é o mesmo anjo de Deus que seguiu os filhos de Israel desde o Egito até a Palestina. O Senhor mesmo, como estudioso, sabe que esse foi o anjo do pacto. Nosso Senhor Jesus Cristo, não outro. E quando estava aqui na terra, manifestado em carne, ele não afirmava ser grande pessoa. Ele disse, o Filho não pode fazer coisa alguma, a não ser que o Pai lhe mostre. Em São João, capítulo 5, talvez conheçam essa escritura. Jesus passou por este famoso tanque de Betesda. Ele encontrou muita gente ali, cegos, mancos, coxos, esperando o movimento da água. Foi estranho ele ter ministrado apenas a um, mas se notarem, ele sabia que onde estava aquela pessoa. O Pai lhe havia mostrado, ele curou a esse, talvez ele não fosse aleijado, estava apenas deitado numa maca, mas Jesus o curou. Mais adiante nesse capítulo, encontramos por volta do versículo 19 que os judeus o questionaram. Talvez hoje seja questionável a razão de Deus passar por um lugar onde toda aquela gente era coxa, manga e seca e não curar a todos. Mas aqui citarei suas palavras. Ele disse, na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão ouvir fazer o Pai. O Filho o faz igualmente. Então, conforme sua própria palavra, seu ministério foi baseado nas visões do seu Pai. Então não seria estranho que seu ministério fosse realizado como ele prometeu aos seus discípulos. As coisas que faço também as fareis, ainda maiores fareis, pois vou para meu Pai. Ele disse, mais um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, pois estarei convosco, até mesmo em vós, até a consumação do século. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Creio que há uma confirmação nestes últimos dias da ressurreição de Jesus Cristo, vivendo entre seu povo, realizando os mesmos sinais e maravilhas que fez quando estava aqui na terra. Aos 7 anos de idade, nós mudamos de Kentucky para Indiana, numa estrada perto de onde moramos agora. Trazíamos a nossa água, então, de um poço a cerca de um quarteirão, suponho, atrás da velha casa campestre. Numa bela tarde de setembro, enquanto eu vinha da bomba com um pouco d'água, havia um grande álamo que ficava na metade do caminho, entre a bomba e a casa. Passando por ali, havia um remoinho de vento na árvore, o que chamamos aqui de torvelinho. Ora, isso não era raro nessa época do ano ou nessa parte do país, mas isso permaneceu na árvore, não foi embora.
Eu parei para ver o que era e uma voz saindo daí me disse: nunca fume, nem beba, nem contamine seu corpo de nenhuma forma, pois haverá uma obra para você fazer quando tiver mais idade. Assustado, essa palavra mal define isso. Corri depressa para casa dizendo para minha mãe que um homem me havia falado de uma árvore. Ela achou que eu estivesse nervoso, ela me colocou na cama. Mas a partir de então, visões começaram a me aparecer e quando isso vem sobre mim, produz uma visão. Posso contar para as pessoas que é o problema delas e o que devem fazer na vida e os pecados que não confessaram na sua vida. Aos 37 anos de idade, uma noite eu orava em meu quarto. E quando me levantei, notei que havia uma luz no chão. Eu olhar para ver de onde vinha, vi que vinha do alto. A coluna de fogo pairava logo acima e projetava a luz no chão. Ouvi alguém andando, olhei, atravessando o quarto, chegando a esta luz, apareceu um homem. Como figura humana, ele pesaria uns 90 quilos. Ele tinha cabelo escuro até o ombro, de pele amorenada, estava descalço. Claro que eu estava assustado. Ele me disse: não tema. E logo ao ouvir essa voz eu sabia que era a mesma voz que me havia falado comigo, mas era a primeira vez que eu havia visto em forma humana. Ele disse: fui enviado da presença de Deus para dizer-lhe que é para você orar pelos enfermos. Grandes sinais e maravilhas seguirão seu ministério e você orará por reis e monarcas e assim por diante. Bem, eu lhe disse que era pobre, que não tinha instrução, que não estaria capacitado para fazer essa obra. Ele disse que como Moisés recebeu 2 sinais de confirmação do seu ministério, eu receberia 2 sinais. Um seria orar pelos doentes, os milagres, e outro seria você conhecer os corações, os segredos dos corações das pessoas. Ele disse que eu estava orando a respeito disso, de que as pessoas me diziam que esse ministério é do diabo. Ele se referiu a muitas escrituras, tais como quando Filipe encontrou Natanael e Natanael chegou a Jesus. Ora, Jesus lhe disse onde havia estado, onde estava, debaixo de uma árvore, quando Natanael o encontrou. E muitas outras escrituras, tais como a mulher na fonte, como lhe foram revelados os seus pecados, quando Jesus lhe disse que ela teve 5 maridos. Ela correu para a cidade e disse: este é o Cristo. Ele se referiu a muitas outras escrituras. Eu lhe disse que iria. Ele me deu a certeza que estaria comigo sempre. Como conhece Simon Kopp, e o mundo conhece as grandes coisas que têm acontecido nesse ministério. Estávamos pensando quanto a essas visões, que se eu me lembraria delas bastante tempo. Faz algum tempo, faz uns 4 anos, para ser exato, de um garotinho morto ao lado da estrada. Um carro atropelou e o matou. E era para ser ressuscitado dos mortos. Bem, eu contei isso para todos, estava profetizado nos Estados Unidos e no Canadá. Milhares de Bíblias estavam com isso escrito na folha em branco que aconteceria. Um dia, quando estávamos tendo campanhas em países escandinavos, passávamos pela Finlândia de Kuopio e havia um ajuntamento de pessoas no acostamento. Estavam inclinadas sobre alguma sorte de forma. Saímos para ver, lá estava o garotinho, a cena toda, exatamente como me foi mostrado. Eu disse para o Moore: olhe na sua Bíblia para ver se não é esta cena. Sim, ele disse. Ajoelhei-me e pedi ao nosso Senhor Jesus para confirmar sua palavra que me havia mostrado, e me dito o que aconteceria. O garotinho foi ressuscitado pelo nosso Senhor Jesus e está vivo e com saúde hoje. Irmão Kopp, essas são apenas algumas das coisas que nosso Senhor Jesus está fazendo hoje, no ministério que me deu. Em minha humilde opinião, isso é para confirmar sua palavra. As coisas que ele prometeu que aconteceriam nesse dia, estamos vendo ocorrer hoje. Agora, concernente às campanhas em Israel, irmão Kopp, terei muito prazer em servir ao nosso Senhor em Israel. Creio que meu ministério será muito efetivo aos judeus. Porque, como a Escritura diz, os judeus buscam sinais, os gregos sabedoria. Cremos que muitos judeus e outros na Terra Santa crerão que o Senhor Jesus Cristo é o Messias, quando virem um cristão cumprindo a profecia de Joel no Antigo Testamento. Sim, irmão Kopp. Tenho certeza que se refere à profecia de Joel no Antigo Testamento, Joel 2:28, como profetizou, dizendo:
Nos últimos dias, ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Os filhos e as filhas profetizariam, os velhos teriam sonhos e os jovens teriam visões. Bem, irmão Branham, creio que teremos que nos despedir por agora. Certamente foi um grande prazer e muito edificante. Temos que ir andando, mas nós o veremos, querendo Deus, em Chicago, dentro de uns 2 dias. Bem, cavalheiros, foi um prazer tê-los em nossa casa esta tarde. Estaremos orando juntos para o sucesso da reunião em Chicago. E, pela graça de Deus, espero encontrá-los lá dentro de alguns dias. Aceitariam um chazinho antes de irem? Muito obrigado, irmão Branham. Aceitamos sim, obrigado. Obrigado. Obrigado, querida.